A sua Bíblia no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo de número 13, e nós vamos fazer a leitura do verso de número 35. Não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta, tá bom? Mas a gente vai ler só o verso 35 de João, capítulo 13. É o Evangelho de João, aí dos 4 evangelhos. Não são as cartas que estão lá no final da sua Bíblia, tá? Diz assim a palavra do Senhor, verso 35: Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se fizerem ou se tiverem amor uns aos outros. Nosso tema para esse ano é Vivamos o Amor, e nós colocamos lá para nossa ênfase do ano de 2024, vivamos o verdadeiro amor firmado nos valores da nossa fé. Para falar sobre isso hoje, na sequência, porque hoje a gente começa essa série de mensagens, não significa dizer que a gente vai falar isso o ano inteiro, mas a gente vai dar ênfase sobre isso o ano inteiro. Confesso que eu ouvi bastante, e a gente poderia pensar, falar sobre o verdadeiro amor na perspectiva filosófica dos grandes filósofos da nossa época, e eu fui rever lá, fiquei envaidecido, e fui rever alguns conteúdos, ler na internet, Platão, Aristóteles, Epáfras é da Bíblia, lá já estava colocando Parmênides, e fui colocando lá Reide, todos eles dentro daquilo que seja o conceito de amor trazido da Grécia e de tudo mais que se pensa sobre o amor. Também confesso que eu acho que eu assisti e ouvi umas 10 mensagens de Thalita a Hernandes Dias Lopes. Eu ouvi bastante coisa para ouvir sobre o verdadeiro amor. Então imagine aí que a cabeça está um turbilhão de informações congestionando dados e tudo mais. Mas tive uma curiosidade, e aí nos textos bíblicos, mais de 70 citações só no Novo Testamento sobre o amor, e percebi que não terei mais preconceito com o número 13. Tem alguém aí que não gosta do número 13? Vocês agora vão passar a amar o número 13. Pelo menos 3 versículos da Bíblia que falam sobre o amor tem o número 13. Capítulo 13 de João, capítulo 13 de Romanos, capítulo 13 de 1 Coríntios. Os 13 da Bíblia ali, todos eles vão falar sobre o amor. Então, se você quiser aprender sobre o amor, abra lá em Romanos capítulo 13, abra em 1 Coríntios capítulo 13, abra em Evangelho de João capítulo 13, e aí você não vai mais ter preconceito com o número 13, ou então você é supersticioso, e aí vai deixar também de ser supersticioso. Mas, tirando isso, voltando, nós queremos seguir essa sequência de mensagens falando sobre o verdadeiro amor, e nós começaremos naquele que é a nossa divisa, no texto que faz parte da divisa do tema para o ano de 2024. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O tema nosso é grande, mas o nosso tempo para hoje é curto, então serei breve na nossa reflexão. Primeira coisa que a gente observa nesse texto: Jesus vem de um contexto se aproximando da sua morte, da sua crucificação. Na cronologia de João, já um tempo de despedida, em que ele se reúne com seus discípulos e diz: eu vou dizer para vocês o que eu já disse para os fariseus,
O que eu já disse para eles, agora eu posso dizer para vocês, falar abertamente sobre algumas coisas. E esse diálogo aqui acontece exatamente logo após a traição, logo após a anunciação de que Judas deveria traí-lo, seguido posteriormente da declaração de Pedro, dizendo: Senhor, eu não te deixarei, para onde o Senhor for, eu te seguirei. E o anúncio de Jesus a Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Nesse momento, na visão de João, de despedida de Jesus, o último discurso, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, poderia ser: não se esqueçam do Sermão do Monte. Lembra? Aquele sermão maravilhoso que eu preguei para mais de 5.000 pessoas ao pé da montanha. Jesus poderia dizer para os seus discípulos: não se esqueçam, vocês lembram do demônio que foi expulso daquela pessoa? Aquele contexto, não se esqueçam. Jesus poderia dizer assim: olha, não se esqueçam, vocês lembram da multiplicação dos pães, e nós alimentamos mais de 5.000 pessoas? Não se esqueçam. A gente, como pai, como mãe, quando vai falar com os filhos, fazer um discurso, a gente logo joga na cara deles: eu não te falei isso? Aconteceu, não te falei, agora eu estou te falando de novo, vou te lembrar, fazer o sermão. Jesus não fez isso com os seus discípulos. Jesus chama eles exatamente para as atitudes, para o comportamento, para o padrão de Jesus. Ele disse assim: vocês precisam amar, e amem uns aos outros como eu vos amei. Amem uns aos outros. E nesse primeiro tópico a gente podia assim: quem Jesus, ou a quem Jesus estava se dirigindo? O contexto era muito específico: aos seus discípulos. Ele já havia pregado para multidões e tudo, mas agora ele estava falando sobre o amor de uns aos outros, numa expressão do ágape, numa expressão da fraternidade, da intimidade, da solidariedade. Ele estava falando para os seus discípulos, para as pessoas mais próximas dele, para quem ele estava compartilhando a sua história, a sua vida, o seu tempo, para quem ele estava dedicando todo os seus ensinos, e a quem era dada uma missão, e posteriormente vai ser declarada muito firmemente essa missão. Para aquelas pessoas era que Jesus estava dizendo isso. Se fôssemos trazer para o nosso contexto de hoje, Jesus está falando para mim, Jesus está falando para você, Jesus está falando para a sua igreja. Deixe-me dizer uma coisa para vocês, deixe-me chamar a atenção de vocês, de tudo que vocês já ouviram, de tudo que vocês já aprenderam, de tudo que vocês já ouviram e viram eu fazer. Deixe-me dizer uma coisa para vocês: amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Tudo que vocês viram eu fazer, tudo que vocês ouviram eu dizer, tudo que vocês aprenderam nesse tempo, se vocês não amarem uns aos outros, tudo isso perecerá, falhará, falirá, a missão irá falhar, a continuidade de tudo que eu desejei, planejei como missão que o Pai me deu vai falhar. Então Jesus diz para ele: amem uns aos outros. É claro que isso, numa relação mais extensa, nas nossas carências, nos nossos buracos internos, todos nós queremos e desejamos que pessoas nos amem. Buscamos na nossa história de vida pessoas que nos amem. A gente casa porque casa com uma pessoa que a gente acha que ela vai nos amar e nos amar para o resto da vida. A gente tem filhos e pensa: esses filhos vão nos amar para o resto da vida.
A gente cria amigos, cria laços e pensa que esses amigos vão nos amar. A gente cria discípulos e pensa que esses discípulos vão nos amar. Mas o que Jesus está dizendo para os discípulos não é isso. Eu muito quis o amor de vocês. Eu muito quis a atenção de vocês. Eu muito quis o reconhecimento de vocês. Eu muito quis de vocês. Não é o que Jesus está dizendo. Ele não está requerendo dos seus discípulos e daquelas pessoas o afeto, o amor e tudo mais. Mas ele está dizendo para eles: amem, porque eu amei vocês. Nessa relação principal, objeto, no ensino do amor verdadeiro de Jesus é o outro. Não necessariamente eu. Enquanto eu não consigo amar a outra pessoa, eu não consigo também nem fazer essa leitura para amar ou ter essa relação do que seja o amor das outras pessoas. Então essa declaração de amor de Jesus aos discípulos é surpreendente. Então aqueles a quem ele estava se dirigindo, aos seus discípulos, assim também como ele se dirige a mim e se dirige a você, como igreja, como corpo de Cristo, como igreja de Deus, nós devemos amar uns aos outros. Tem gente chata? Tem. Tem gente difícil? Tem. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Pastor Adonias é chato? Mas eu vou ter que amar ele. Então, é a recomendação. Aqueles que estavam aprendendo dele, recebendo o melhor dele, a esses Jesus estava se dirigindo. Nós, na nossa vida, temos recebido o melhor de Deus. Na nossa vida cristã, no nosso relacionamento, nós temos recebido o melhor de Jesus. E nos nossos relacionamentos é possível que você esteja recebendo o melhor de Deus através de pessoas para a sua vida. Talvez você não esteja vendo ou percebendo, mas você tem recebido o melhor de Deus. A referência para os discípulos amarem não eram as outras pessoas. A referência era ele mesmo. Ele não estava dizendo: olha, observe a vida de Pedro, observe a vida de João, observe a vida do Tiago, olhe para a vida do Mateus, olha como ele é legal, olha como ele é isso, olha como ele é aquilo. Ah, você lembra do fulano? Não, ele estava dizendo: olhem para mim. Isso é uma responsabilidade tão grande. E aí, quando eu estava debruçado, estudando, meditando, Senhor, eu vou falar sobre o amor. É muito fácil falar sobre amor. O discurso em si é muito fácil. O difícil é a gente viver. O difícil é a gente fazer. E o primeiro teste dessa relação não está longe de nós, é dentro de casa. Hoje eu não recebi água. Mas vocês ficam lembrando, eu estou cobrando aqui, olha só, brincadeira, mas é só porque eu quero ilustrar. Quando alguém está pregando aqui, quando é um pregador importante, ou quando é alguém, a gente logo quer dizer assim: deixa eu levar uma água para aquela pessoa, não é? Quando chega visita na sua casa, você chega com a melhor bandeja que você tem, coloca o cafezinho, coloca uma água. Quer água? Mas quando a Vívia me pede água depois que eu estou deitado, meu cabelo fica arrepiadinho, né, Vi? É difícil, em casa é difícil. O primeiro lugar desse exercício, e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, é no nosso espaço doméstico.
Ali a gente tem uma relação de afeto, de amor, de cuidado, de entrega, de devoção, de renúncia, de não jogar na cara e de tudo isso mais. É o nosso primeiro lugar de prova para a gente exercitar o amor. O segundo lugar é a igreja. Os domésticos da fé. Se alguém não cuida dos seus, nega a sua fé, nega a verdadeira religião. Cuidar dos órfãos e da viúva e dos seus de casa. Eu não posso cuidar de todo mundo e não cuidar dos meus. Eu não posso alimentar todo mundo e não alimentar os meus. Eu não posso corrigir todo mundo e não corrigir os meus. Eu preciso começar no ambiente doméstico. Na igreja é a mesma coisa, cuidar dos domésticos da fé. Na igreja a gente cuida uns dos outros. Não pode haver no nosso meio alguém passando necessidades básicas, porque a gente tem que cuidar uns dos outros. Feira da Pechincha a gente nem precisava ficar pedindo. E olha que às vezes, dos 100% que chega, a gente aproveita 50%. Muitos doam aquilo que não presta mais. O tênis que na primeira usada vai largar o solado. Ou que você já descolou umas 2 vezes, mas não serve mais para você, você dá para os outros. Muito obrigado, não era uma cobrança, era só para ilustrar, mas eu agradeço o carinho. Esse é o Carlos Hamilton, que vai falar comigo até o final do culto Então, nessa relação de cuidado, a igreja é o lugar onde nós podemos cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros, edificar uns aos outros. A gente se corrige, é na igreja que a gente exercita esse segundo ambiente. Pode ser na relação de trabalho e tudo mais, mas no conceito bíblico, os domésticos da fé, aqueles com quem a gente convive como família de Deus, a gente cuida uns dos outros. Precisamos exercitar isso. Ter essa relação como cumprimento do mandamento de Deus, do mandamento de Cristo Jesus. Ele é resumido em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus nas 4 primeiros mandamentos, os outros 6 é relação com o próximo. Cumprindo esses, nós estamos cumprindo toda a lei. Eu não preciso ser tão radical, tão religioso, tão pragmático, mas eu preciso amar. Por isso João vai dizer que o amor cobre multidões de pecados. Porque na relação do amor, que não é um sentido de frouxidão, de indisciplina, de qualquer coisa semelhante, mas de entrega, de doação para o bem da pessoa e também para a coletividade, para o bem comum, esse exercício é manifesto na igreja de Cristo Jesus. Então a gente precisa aprender a cuidar uns dos outros. Se eu for lá conversar com o Danilo está precisando de alguma coisa, se eu for lá conversar com eu estou usando vocês aqui porque está mais perto, tá? Vou lá conversar com o Jaziel está precisando de alguma coisa, então a gente precisa ajudar um ao outro. A referência para os discípulos amarem era o próprio Senhor Jesus. Eles deveriam amar como Jesus os amou. Nós não vamos amar na mesma condição vicária de Jesus, mas o amor de Jesus era sacrificial, era entrega total. O que ele fez foi se entregar total e absoluta em nosso favor. Se a gente entende Filipenses, quando Paulo está escrevendo, Deus, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, esvaziou-se, assumiu a forma de homem e morreu a morte terrível, a morte de
cruz. Ele fez isso por quê? Jesus poderia ter sido o homem mais poderoso, mais rico da sua época, o mais famoso, ele apesar disso se tornou, mas ele poderia ter sido o homem mais rico, mais famoso, que mais vivesse naquele tempo, mas não foi o que ele fez. Ele se entregou absolutamente em prol de nós. Quando algumas pessoas queriam seguir, até dizer assim, me seguir não é muito fácil, eu não tenho lugar nem para reclinar a cabeça. Nos dias de hoje, se ele diz assim, eu não tenho casa própria, eu não tenho nenhuma cama onde eu durmo na casa de Pedro, eu durmo na casa de Tiago, eu durmo debaixo das oliveiras, eu durmo no campo, eu durmo no caminho, eu não tenho nem casa para morar e nem cama própria. A minha cama já deixei para trás, e agora nessa peregrinação, nessa entrega absoluta de Jesus, isso não significa dizer que você vai viver de maneira mendiga na rua e tudo, mas a entrega, esse sentido da gente amar a outra pessoa ao ponto de compartilhar, de se entregar, de se doar, é necessário. O cumprimento da missão da igreja, o nosso cumprimento que nos foi deixado pelo Senhor Jesus, sem esse compromisso de amar o próximo, não acontece. Eu não abro a minha casa para ninguém, eu não recebo ninguém, eu não vou na casa de ninguém, eu não me movimento em prol de ninguém, porque eu vou viver egoisticamente, em prol dos meus interesses, do meu descanso, do meu lazer, dos meus recursos, das minhas viagens, do meu conforto, do meu, que se dane o outro. Eu não consigo cumprir a missão se eu não amar. E se eu disser que eu amo a Deus vindo todo domingo na igreja, e não amar o meu próximo nessa relação de me entregar em prol dele, é mentira o que você está fazendo e o que nós estamos fazendo, diz Deus. Se eu disser que amo a Deus e não amo o meu próximo, eu estou mentindo, estou negando até o próprio Deus. Então, a missão que nos é dada como igreja, a relação de Deus, de Cristo com a sua igreja, como cabeça e como corpo, nos envolve numa entrega de amor em prol de pessoas. Não tem como. Pregar o evangelho para pessoas envolve sacrifício, envolve entrega, envolve tempo, envolve recursos financeiros, envolve tudo isso. Por isso Paulo vai escrever na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, começando a dizer assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, ainda que eu faça tudo isso, se não tiver amor não adianta nada. É uma relação de amor. Se não for por amor, vai ser religiosidade, vai ser solidariedade, vai ser filantropia, vai ser só isso. Alguns críticos chegam a dizer, eu já estou gastando mais tempo, disse que seria breve, olha só, para vocês verem, a cabeça está cheia, né? Alguns críticos chegam a dizer o seguinte, as pessoas mais filantrópicas, que mais ajudam pessoas, são as pessoas que menos gostam de pessoas. É verdade. Os que querem ajudar os orfanatos, os que querem ajudar as crianças de rua, não querem ter filhos. É mais fácil cuidar à distância dos filhos dos outros, eu dar alguma coisa lá, porque criança é pentelha, dá trabalho, gasta tempo, gasta dinheiro, né papai mais novo? Fica sem dormir, é mais fácil eu ajudar lá, dar uma ajudinha para os outros, do que me envolver com os outros. É mais fácil ajudar uma ONG, mais do que me envolver com pessoas, do que me relacionar com pessoas. Então alguns dizem que os que mais ajudam nessa
filantropia. As pessoas são os que menos gostam de pessoas. Então, interessante. Eles deveriam doar tanto quanto Jesus estava se doando, renunciando, tanto quanto ele estava renunciando, e ter os mesmos propósitos que estava tendo. Eu vim cumprir a missão do meu Pai, e vocês vão cumprir a missão do meu Pai. É impossível vocês cumprir a missão do meu Pai se não fizerem o que eu estou fazendo. É impossível vocês cumprirem o que Deus mandou vocês fazerem, se vocês não amarem como eu estou amando vocês. Se vocês não se entregarem em favor delas, como eu estou me entregando em favor de vocês. Se vocês não fizerem renúncias, como eu estou fazendo em prol de vocês. Amem uns aos outros, como eu vos amei. E aí uma identidade poderosa é destinada no final. Ele vai dizer: se vocês amarem uns aos outros, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Olha, vocês podem doar tudo que vocês têm para os pobres, nem por isso vão dizer que vocês são meus discípulos. Vocês podem ser as melhores pessoas do mundo, mas se vocês não amarem como eu amo vocês, vocês não serão reconhecidos como meus discípulos. Isso só foi acontecer depois de 60 e poucos anos, como vida e história da igreja. 60 e poucos anos? 30 e poucos, 60 a partir de Cristo Jesus, porque se a gente considerar de 29 até 63, sim, depois de 29 até 63, na igreja de Antioquia, quando os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. E se você ler a história daquela igreja, você vê por que eles foram reconhecidos como cristãos, porque eles faziam o que Cristo havia mandado fazer. Eles cuidavam uns dos outros, eles amavam uns aos outros, eles amavam a missão que havia sido dada pela igreja, por Cristo Jesus. Tanto é que foi a primeira igreja missionária a enviar os seus melhores líderes de dentro para fazer a expansão da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, todos eles saíram dali. Então, sem amar, nem a missão da igreja a gente consegue cumprir. Então, identidade poderosa para nós. Eu vou ser reconhecido como o quê? Um grande pregador? Vou ser reconhecido como o grande guitarrista? Vou ser reconhecido como grande vocalista? Eu vou ser reconhecido como membro da igreja que mais tempo viveu naquela igreja? Eu vou ser reconhecido como aquele que vai naquela igreja bonita ali do Jardim Tarumã? Nem é tão bonita assim lá fora, é mais bonita aqui dentro do que lá fora, está meio caixotão lá fora, né? Mas como nós vamos ser reconhecidos? Como é que você quer ser reconhecido? Como discípulo de Jesus. E para isso nós precisamos amar como Jesus amou, manifestar o amor de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós produzimos, tudo que nós realizamos, tem que ser por amor a Deus e por amor ao próximo. Por amor de uns aos outros, a gente se dedica uns aos outros para a edificação do corpo. Por amor às pessoas, a gente se dedica na proclamação do Evangelho, na anunciação do Evangelho, na promoção de missões e tudo mais que for necessário para alcançar as pessoas. E eu quero encerrar fazendo, não vou passar vídeo, mas uma ilustração. Se você quiser ouvir isso, você pode entrar no YouTube, nos remixes lá da Assembleia, 103ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, os oradores, os pregadores. Lá tinha um missionário ucraniano, pregando no culto de missões mundiais, e ele falando do que foi a sua vida, e do que é entender viver o amor de Cristo Jesus. Ele vivia confortavelmente na Europa, pregando o Evangelho na Ucrânia,
até que surgiu a guerra. E a casa que era dele deixou de ser casa dele, porque passou a ser um lugar de refúgio para todas as pessoas. As pessoas que guardavam dinheiro, depois levaram dinheiro para ele, dizendo assim: guardei a vida inteira essas economias, não sabia onde ia usar e como ia usar, agora eu sei para que pode ser usado. E aí depositava nas mãos deles, para que eles pudessem atender à demanda de crianças e de pessoas afetadas por causa da guerra. Demonstração de amor, isso é necessário em nossa vida, amém? Amém. Vou convidar vocês, as crianças agora já chegaram, e nós vamos participar da ceia do Senhor, esse memorial que declara o grande amor de Deus em favor das nossas vidas. O sacrifício vicário, a oferta de Cristo Jesus na cruz, foi em meu favor, foi em seu favor, foi para nos reconciliar com Deus, nos trazer de volta para os braços do Pai, e para dele aprendermos a amar, tanto a Ele, quanto a toda a sua criação, inclusive o nosso semelhante. Então curve a sua cabeça, e nós vamos convidar a equipe de louvor, que já vem aqui para frente, para participarmos desse momento de ceia. Esse é o tempo da gente refletir. Temos amado a Deus de fato e de verdade, não apenas como uma declaração de sentimentos, mas com atitudes, com ações, com decisões, com vontade. Eu tenho demonstrado meu amor a Deus, amando pessoas, inclusive os da minha casa, da minha família, os da minha igreja, os meus inimigos, o mundo a quem Deus amou e entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho amado de fato. O meu compromisso com Deus é uma relação profunda de amor, e é esse amor a Deus que me leva à devoção, de me entregar, de cultuar, de celebrar, de me render a Ele, e de servir pessoas, abençoar pessoas, cuidar de pessoas, e viver com pessoas. Pai do céu, estamos diante da Tua presença, e o Senhor conhece o nosso coração. Não somos bonzinhos. Tem muita gente que nós não gostaríamos de amar, de estar perto, de viver com elas, mas o Senhor nos desafia a amar como o Senhor amou, até para sermos reconhecidos como seus discípulos, seus seguidores. Nos dê sabedoria, nos dê capacidade, nos dê vontade, disposição para amar essas pessoas e nos doarmos a elas, fazendo o melhor por elas, até daquelas que querem o nosso pior, até daquelas que querem nos prejudicar e querem o nosso mal. Deus nos ajude a termos o Senhor como nossa referência absoluta. E como nos disse o Senhor: quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, que nós possamos estar tão integrados,
tão intimamente ligados ao Senhor, que a vida do Senhor se reflita na nossa. É nossa oração, é o nosso desejo. Ó Deus, estamos abertos para o auxílio do Teu Espírito, para a condução do Teu Espírito a manifestar tudo isso. Não é fácil para nós, mas queremos morrer para nós, para viver para o Senhor e para que o Senhor viva em nós, a ponto de nos doarmos uns para com os outros. Pedimos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Participar da ceia é relembrarmos do amor de Deus em Cristo Jesus. Quando comemos o pão, nos lembramos do seu corpo. Ele viveu entre nós, entregou a si, naquela cruz, naquele Calvário, crucificado com seus braços estendidos, num convite para reconciliar o homem com Deus. Quando bebemos o vinho, fruto da uva, da videira, nos lembramos do sangue de Cristo Jesus, que foi derramado em nosso favor. Não haveria remissão de pecados sem derramamento de sangue, sem a oferta de Deus em Cristo Jesus por nós. Ele era o Cordeiro de Deus, a oferta perfeita, única, exclusiva, para perdoar as nossas transgressões, os nossos pecados. Então vamos orar silenciosamente, agradecendo a oferta de Deus em Cristo Jesus. E quando estivermos comendo pão, nos lembrarmos disso. Quando estivermos bebendo vinho, nos lembrarmos disto. Meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abriu, e eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas eu sou e seu sangue verteu a salvar todo pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Quem deve participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que já receberam, reconheceram Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, fizeram com Ele um compromisso de se tornarem seus discípulos. Em obediência, foram batizados, passando assim pelas águas e batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vivem em comunhão com o corpo de Cristo, a igreja dele, e vivem essa comunhão em amor, perdoando uns aos outros, e também sendo perdoado. Então, esses participam da ceia do Senhor.
todos receberam um elemento que vão participar da ceia, receber o pão e o vinho? Se todos receberam, participemos desse momento como nos ensina a palavra do Senhor, as Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo, ministrando àquela igreja, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e após ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso todas as vezes que comerem em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, comamos o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos em memória de Cristo Jesus. Falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, as escravos e em Jesus me escondi e remi o Senhor nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém, glória a Deus. Momento precioso, gostoso. Vamos nos colocar em pé, dê um abraço aí na pessoa que estiver mais próxima de você, que você tenha essa intimidade para dar o abraço. Dê um abraço nele. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém. Pode sentar novamente, irmãos. Podem sentar. Estamos caminhando para o fim deste culto. Quero lembrar os amados também algo que eu havia esquecido.
as nossas inscrições para os cursos da UDF já estão abertos. Se você quer fazer Homem ao Máximo, Mulher Única, Aliança, CRAU, Criando Filhos à Maneira de Deus, também novo que a gente está abrindo, Janice e Plínio vão nos ajudar lá na ministração do curso. Então, Criando Filhos à Maneira de Deus, estão abertas as inscrições, eles começarão em abril. Então corra lá, faça a sua inscrição, para que a gente tenha o número suficiente de pessoas para abrirmos a turma e fecharmos aí com os nossos facilitadores, tá bom? Divulgue isso, comunique isso para os seus amigos. Mesmo se a pessoa não for crente ou membro da igreja, ele pode fazer qualquer um destes cursos, tá? Eu quero convidar aqui as pessoas que fizeram o módulo do Antigo Testamento para receber a sua certificação. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Paulo, pastor Wilson, pastor Geiso, se ele puder, ele está correndo aí na recepção. Pastor Wilson, chega aqui rapidinho. Eles foram professores nossos na escola bíblica dominical, vão nos ajudar distribuindo as certificações, tá bom? Então, pode chegar aqui mesmo, aqui embaixo, isso, pode chegar aqui em cima, pastor, pode subir, vocês vão me ajudar entregando aqui os certificados. Eu vou chamando e você pode ir vindo e pegando o certificado com um dos pastores aqui, tá bom? Maria Pereira, Bianca Fattori, eu não assinei? Élida Silvia, Cleia Teixeira, Samir Souza. Samir está lá na missão, então ele não pôde estar com a gente hoje. Eu só cometi uma gafe de não assinar o certificado de vocês. Depois vocês me procurem, eu assino. R$10 cada assinatura, assim fica bem. Jonathan da Silva, Rafael Martins, Josiele Martins, Ricardo Panis, Gislene dos Santos, Irene Leite, isso. Se alguém porventura fez lá o módulo Antigo Testamento e não estava na lista aqui conosco, nos procure no final para a gente providenciar e da mesma forma certificar vocês. Não vão embora sem que eu assine, tá bom? Equipe de louvor tem uma reunião comigo logo após o culto, não se esqueçam, todos os que fizeram ou fazem parte das equipes de louvor. Sem mais nenhuma informação, vamos convidar a igreja a se colocar em pé e oraremos com a bênção apostólica. Aqueles que são membros da igreja precisam fazer o seu recadastramento. Então você ali nos nossos corredores, no nosso pátio tem uma mesa, lá tem cafezinho inclusive para vocês também, cafezinho, chazinho, ali à disposição, mas tem uma mesa fazendo o recadastramento. Atualize lá o seu endereço, o seu telefone, os seus dados. Se não estar o seu nome, os seus dados,
preencha, atualize o nosso hall de membros. Nós estaremos fazendo esse recadastramento por 3 meses e depois encerraremos. Isso só pode ser feito presencialmente, tá bom? Então, orando com a bênção apostólica, daremos por encerrado o culto desta noite e sairemos com não menos que 10 abraços, né? Você tem que dar pelo menos 10 abraços, de preferência para pessoas que você não conhece, né? E que ainda não deu nenhum abraço, tá bom? Para que a gente tenha esse tempo de comunhão. Estenda a sua mão enquanto nós oramos com a bênção apostólica. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus e o consolo do Espírito Santo do Senhor seja com toda a sua igreja agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém.